falar sobre o regime jurídico institucional no âmbito da pandemia, eu creio que primeiro é importante, obviamente, observar que estamos perante uma situação extraordinária, uma situação excepcional, e, portanto, nós precisamos de um regime jurídico diferenciado para esse tipo de momento. Tradicionalmente se fala do estado de exceção como sendo o nome adequado ao regime jurídico desse tipo de situação. No sentido que eu tenho usado de estado de exceção e que diversos autores têm usado, ele é mais uma categoria geral da teoria do direito e da teoria do Estado do que propriamente, vamos dizer, um sentido estrito que possa ter, que tem em algumas constituições, inclusive da América Latina, e que tinha na Constituição de Weimar, no seu artigo 48, né? Ou seja, estado de exceção significa fundamentalmente uma situação de anomia, onde o governo, o soberano que impõe a exceção, passa a não ser, vamos dizer, limitado por nenhum tipo de norma ou regra, né? Vige, portanto, uma anomia, uma ausência de norma ou regra, aquilo que Kant chamava de selvagem, né? Há uma suspensão, portanto, do direito e dos direitos, normalmente a título de combater o inimigo, mas que pode se colocar também numa situação desse tipo que nós enfrentamos, uma situação da natureza, né? Normalmente essa situação é exagerada, vamos dizer assim, é exagerada no discurso. É comum pessoas de governanças de estilo autoritário exagerarem, dizer que é necessário suspender todo o direito, todos os direitos para combater, por exemplo, uma pandemia. Aí nós estaríamos perante uma situação autoritária, não democrática, não de Estado de Direito, né? Hoje eu acho que a Hungria está fazendo isso, né, por exemplo. E aí nós podemos dizer que é um estado de exceção no sentido que se tem usado para descrever essa situação de anomia. Não é isso que o Estado Democrático de Direito prevê. O Estado Democrático de Direito tem formas próprias de reagir a esse tipo de situação. O Estado constitucional e democrático de direito não desconhece que a sociedade, o povo e o Estado passam episodicamente por situações de emergência, né? Por situações extraordinárias, e tem os seus mecanismos, vamos dizer, próprios de poder, vamos dizer, combater esses males, né? Excepcionais e de emergência. E a gente tem chamado, Lênin Streck, temos chamados de legalidade extraordinária e não de estado de exceção, com a finalidade mesmo de diferenciar da situação de anomia. A legalidade extraordinária, ao contrário do estado de exceção, é uma circunstância de emergência, uma situação extraordinária, mas onde o governo e o soberano é governado por normas, né? Ele é submetido a normas e, portanto, ele tem limites ao agir. Não pode se utilizar de prerrogativas excepcionais que tenham lhe sido atribuídas no plano político, por exemplo. Ele só pode utilizá-las para fim de combate à pandemia. E, por outro lado, como ele é regrado por normas, também ele não pode deixar de fazer nada ou fazer menos do que o necessário para combater a pandemia. Ele tem o dever de agir, a obrigação de atuar usando todas as prerrogativas possíveis, todas as medidas necessárias para poder combater aquela pandemia de forma eficaz. O que revela que o nosso governo atual, por exemplo, está numa situação de inconstitucionalidade, porque não tem adotado as medidas que a ciência orienta a adotar nesse tipo de circunstância, né? Desde Temístocles Brandão Cavalcante, num texto de 38, já se falava que é a ciência quem determina, no fundo, quais são as medidas a serem adotadas e sua extensão, e que cabe ao governante um dever de adotá-las, né? Mesmo que o atual presidente tenha suas opiniões sobre esse tipo de coisa, ele deve guardá-las para si, porque é um dever dele pela Constituição, como ele está num estado de direito constitucional, ele é obrigado a adotar as medidas que a ciência orienta como forma eficazes de combate à pandemia, né? Ele não tem outro caminho, né? A ordem jurídica não lhe dá outro caminho. Na realidade, os momentos de legalidade extraordinária não devem ser vistos como momentos em que o poder do governante se amplia. Tem que se ver como um momento em que os deveres do governante se ampliam.
ele tem o dever de não abusar e, ao mesmo tempo, o dever de agir dentro dos limites. Ele não pode fazer menos do que a ciência recomenda.